Olá, alunos! Vamos à nossa videoaula desta semana, a semana 5. Vamos tratar de reflexões sobre a língua. Esse conteúdo vocês vão encontrar de forma separada no livro de vocês. Nós vamos ver sobre registro informal, língua e linguagem, fala e escrita. Observem a numeração das páginas que estão aqui. Começamos então pelo registro informal. Você sabia que a personagem Pilar tem um blog na internet criado e escrito pela autora do livro? Blogs também são conhecidos como diários virtuais ou diários eletrônicos, e são páginas em que o autor pode postar relatos e fatos de seu cotidiano, fotografias, críticas e comentários sobre diversos assuntos, entre outros conteúdos. Veja alguns comentários feitos por internautas que foram postados na página do blog da Pilar. Estou doidinha por este livro do Amazonas. O meu nome é... E sabe por que estou doida? Porque moro em Manaus e estou doida para saber o que você escreveu sobre meu estado. Oi, Pilar. Adoro suas aventuras e gostaria de saber se está com saudades de seu pai e de seu avô. Em algum livro você fala sobre eles, então? Amo você, seu gatinho Samba e suas aventuras. Beijinhos da L. Sou sua fã. Oi, Pilar. Queria que a coleção de seus livros continuasse para sempre. Você visitasse todos os lugares do mundo com Breno e Samba. Beijos. Observe como a forma de escrever esses comentários são bem diferenciadas, não é verdade? Podemos variar o modo de falar ou escrever de acordo com a situação de comunicação. Uma situação de maior formalidade exige mais atenção e maior planejamento na escrita e da fala. O grau de formalidade ou informalidade da situação determina variações no modo de falar ou escrever, tornando o texto mais formal ou mais informal. A essa variação damos o nome de registro. Observe a variação de registro na forma de tratamento. Então, nós temos, de um lado, a forma mais informal de tratar uma outra pessoa, que seria a forma coloquial, a forma do dia a dia, e a forma mais formal de se tratar uma pessoa, que seria de acordo com a norma padrão ou norma culta. Então, vejam, mais coloquial, nós vamos ter cara, véio, mano. Depois, você, depois, você, depois, senhor, senhora, e depois, vossa senhoria. Perceberam a variação? A língua não é sempre a mesma. As variações no modo de falar e escrever que uma língua apresenta por causa das diferenças individuais, sociais, culturais, regionais e históricas vividas por seus falantes são chamadas de variedades linguísticas. Então, a forma de escrever ou de falar uma língua não é sempre a mesma. Há variações que chamamos de variedades linguísticas. Essas variações da língua podem ser motivadas por diferenças individuais, familiares, regionais, culturais ou de histórias vividas. Língua e linguagem. Ao interagir com pessoas, nós podemos usar as mais variadas formas de comunicação. Pode ser pela fala, pela escrita, por gestos e expressões faciais ou corporais, por imagens, por recursos específicos da linguagem digital, como abreviações, emojis, emoticons. Em nossa interação, nós produzimos textos, você sabia? E para cada tipo de texto, nós utilizamos um tipo de linguagem. Mas o que é texto? Texto é algo carregado de um conteúdo ou de um sentido ideológico. E ideológico significa com intenção. Um texto é composto por meio de uma linguagem. E a linguagem é um meio de comunicar ideias e ou sentimentos. Texto e linguagem são diferentes? O texto ele pode ser verbal, não verbal ou misto. E a linguagem pode ser também verbal, não verbal ou mista. Isso porque
O texto verbal usa palavras escritas, faladas ou cantadas e é então uma linguagem verbal. O texto não verbal não usa palavras, usa cores, formas, sons, luzes, movimento, que são também a linguagem não verbal. E o texto misto usa palavras e imagem. Como o nome já diz, ele é misto, ele mistura os dois, assim como a linguagem que vai ser mista. Dessa forma, nós vamos ter o texto verbal, não verbal e misto. E vamos ter também a linguagem verbal, não verbal e mista. Entenderam? O texto verbal, ele é feito então com palavras, como uma receita ou placa que tenha palavras, um poema, ou um cartaz, ou um cartãozinho. Quando tiver palavras, mesmo que tenha cores juntos, vai ser um texto verbal. O texto não verbal, ele não usa palavras, então ele pode ser uma foto ou uma placa que não tenha palavras, uma pintura, rabiscos, né? Desenhos de crianças, histórias em quadrinhos sem palavras. O texto misto, nós vamos ter a imagem e as palavras. Veja só esses exemplos. Propaganda, placas, histórias em quadrinhos, o show. No show nós temos o visual do show, as luzes, às vezes dança, e temos também as palavras que são cantadas nas músicas, por isso ele é um texto misto. Nos filmes, além dos cartazes que trazem o texto misto, o filme também é um texto misto, porque os personagens falam, se comunicam, usam palavras, e nós temos a fotografia, as luzes, a encenação, as expressões faciais, que são características do texto não verbal. Então, nós vamos ter os dois textos ali e vai se tornar um texto misto. Fala e escrita. Você já percebeu que geralmente temos mais dificuldades em escrever do que falar? Veja só esse exemplo de uma conversa entre a Rosinha e o Zé Lelé. Quando chegou à escola, Rosinha procurou o Zé e lhe perguntou: "Você viu o Chico por aí, Zé?" Zé então olhou para os lados, se aproximou e cochichou bem baixinho a Rosinha: "Olha, Rosinha, ele está se preparando para a moda de fazer uma homenagem pelo aniversário de Dona Marocas. Que seu foi?" Vejam só. Na parte do narrador, nós temos uma forma de escrever que é mais próximo do registro formal. Enquanto que na parte em azul, nós temos a fala dos personagens que representa a forma como eles falam. O registro aqui é mais próximo da língua falada. Na fala, podemos repetir para reforçar ou corrigir o que dissemos antes. Não precisamos nos preocupar com a ortografia das palavras, nem com pontuação ou com o espaço e a distribuição do que queremos dizer na linha ou na página. Vamos ver outras diferenças entre o texto falado e o texto escrito. Mesmo planejado, o texto falado acontece na hora que falamos. Tem a interação com o interlocutor. O texto falado pode ser interrompido e pode ser mudado o rumo desse texto com acréscimo de detalhes, de exemplos. Ele usa também recursos expressivos como gestos, expressões faciais e corporais, modulação da voz, o olhar. No texto escrito, o texto será lido no momento posterior ao da escrita. E por isso, depois de escrever, o autor pode revisá-lo e fazer as correções e alterações para que o texto fique mais claro para o leitor. O leitor do texto pode ser alguém especial, determinado, eu posso estar escrevendo para uma determinada pessoa, ou pode ser alguém imaginado pelo autor, ou ainda pode ser qualquer pessoa. Existem textos escritos que se aproximam da língua falada, como o e-mail pessoal e as mensagens instantâneas trocadas por meio de programas que permitem conversar com qualquer pessoa também conectada a eles em tempo real, como o WhatsApp, o Messenger.
Existem textos orais que se aproximam ao texto escrito, como a palestra de um cientista em um congresso. Embora essa palestra seja apresentada oralmente, ela pode ser planejada e preparada anteriormente com o apoio da escrita. Veja só esse gráfico. Nós temos aqui a língua oral e a língua escrita, e a variação de uma conversa, o diálogo sobre narrativas ou peça teatral, a reportagem, o discurso oficial, o artigo científico. Então, o que está mais próximo à língua oral e o que está mais próximo à língua escrita. Você quer aprender mais sobre esse assunto? Na pasta Aprenda Mais, você encontra outros vídeos sobre o tema, além de arquivos em PDF, como o arquivo desta apresentação e o arquivo do livro de vocês, da unidade 1 e 2, que está lá disponível. Acesse lá e aprenda mais. É isso aí. Até mais, pessoal!